Bem-vindos ao WeLux Podcast. Esse é o programa que fala sobre formação de professional chauffeurs, onde se constrói uma profissão. Aqui nós falamos sobre profissionalismo e eu sou o Wagner Malagola. E eu sou o Daniel Moreira, da Best Chauffeurs, e hoje iremos tratar aqui de um tema fundamental, que é o devido cuidado em relação à estética e apresentação do seu veículo. Você que é um professional chauffeur, pois a tua apresentação ela é tão importante quanto a apresentação do veículo. Esse é um tema muito importante e hoje teremos aqui um convidado super especial conosco. Isso, muita gente acredita que o nosso trabalho começa quando a gente coloca uma pessoa dentro do carro. Na verdade, não é isso, começa na preparação. E por isso hoje a gente está aqui com o Tarcísio, que vai falar sobre o que é a estética de veículos, como que a gente pode fazer para melhorar o nosso trabalho. Muito prazer em estar com a gente. Obrigado, Wagner, obrigado, Daniel, pelo convite. É um prazer participar e falar um pouquinho com esse público tão específico, né? Sim. E que envolve tanto capricho em tudo que vai fazer. A gente fala muito de capricho no cuidado com o carro e essa é uma profissão que requer bastante cuidado, bastante capricho para que seja feito da maneira correta, né? Excelente. Tarcísio da Veneto Estética Automotiva. Tarcísio, antes de iniciarmos aí falando propriamente de todos os detalhes que envolvem a estética automotiva, né? Você tem uma história bastante interessante. Nós gostaríamos de escutar um pouco aí como começou essa tua paixão com o veículo, essa tua dedicação e essa tua história de empreendedorismo fantástica que você tem. Legal. Eu sempre fui apaixonado por carros desde criança, sempre gostei de conhecer os modelos. Eu ia nas concessionárias para ver os lançamentos, para saber quais eram os carros do momento ali. Eu sempre fui apaixonado por carros. Acho que vocês também, trabalhar nessa área requer um pouco dessa paixão e foi essa paixão que me trouxe até esse mercado. Eu passei por várias coisas na vida antes de chegar no mercado automotivo, mas eu sempre sonhei em trabalhar com alguma coisa relacionada com os carros. Eu fui para um caminho que eu achei que ia ser mecânico, fiz curso no Senai, aprendi bastante coisa legal. Como profissão eu fazia outra coisa, eu era analista de sistemas, não estava muito feliz e precisava encontrar um trabalho que tivesse mais propósito. Aonde você trabalhava como analista? Eu trabalhava na Accenture. Accenture. É uma consultoria, empresa. uma grande consultoria. Fiquei 6 anos trabalhando lá. Nossa. Alexandre Dumas? Alexandre Dumas. Alexandre Dumas era a matriz. A base ali. A matriz. Eu fazia algumas coisas lá, mas eu ficava em Alphaville, num projeto de um cliente, que era a Natura na época, Natura Cosméticos. Legal. Depois fui para o projeto do Walmart. Foi uma experiência muito legal, uma empresa grande, aprendi muita coisa, com certeza, mas eu aprendi principalmente que não era aquilo que eu queria fazer para o resto da vida. E que você não estava feliz, né? Não estava feliz. E não só na sua profissão, como em qualquer profissão, é muito importante ter a dedicação, a paixão, né? Faz Seu toda a trabalho diferença. também, ele vai de encontro ao nosso, né? É servir, ter o prazer de prestar um serviço, de encantar um cliente com o teu serviço. Isso é muito Com certeza. Eu acho que o trabalho faz parte da nossa vida de maneira muito ampla. A gente trabalha muito ao longo da vida. A maior parte do nosso dia, quem é um profissional ativo no mercado, passa trabalhando. Então, se você fizer uma coisa que não é legal para você, que não te dá paixão, que não te dá entusiasmo em fazer, puxa, vai ser uma vida meio sofrida, assim, né? Você sabe que é isso mesmo que acontece com a gente, né? A gente também tem essa paixão por aquilo que a gente faz. E a gente acredita que faz bem feito porque a gente tem essa paixão. A gente consegue ver esse brilho no olhar quando você fala sobre o que você faz. Concordo totalmente. Para fazer bem feito, a paixão é fundamental. E no nosso mercado também, porque é um mercado que envolve muito capricho, muito detalhe, muito de você fazer não só para o cliente, mas fazer para você, sabe? É quase um trabalho artístico ali, o que nós fazemos na estética automotiva, no car detail, é muito legal. Então, o que você faz exatamente? Fala assim, porque você fala do car details. Então, por exemplo, se você vai com um carro lá, você vai arrumar o carro, por exemplo, limpar o carro detalhadamente, ou você também faz outras coisas no veículo, que, por exemplo, ao encontro daquilo que a gente faz? Sim. O trabalho que nós fazemos, ele é mais do que uma limpeza, é mais do que um tratamento. Eu falo que é um cuidado do carro como um todo. Sim. Assim como um médico que precisa cuidar das pessoas e primeiro ele faz um diagnóstico, primeiro ele entende o problema, nós também fazemos isso. Cada parte do carro recebe um tratamento específico, cada tipo de situação requer um procedimento diferente. Então a gente estuda sobre tipos de sujeira, tipos de materiais, tipos de superfície. A estética automotiva
ela é um tratamento direcionado e personalizado para o que aquele carro precisa. Perfeito. Então não tem um padrão, não tem uma sequência certa, não tem uma receita de bolo. Sim. Nós buscamos sempre o melhor resultado e melhor acabamento na evolução da qualidade daquele carro. Então nós fazemos tratamento de pintura para melhorar o brilho, o reflexo, remover micro-riscos através do polimento. Nós fazemos limpeza interna, não só para limpar, mas para manter aquele ambiente saudável, confortável. A famosa higienização. A higienização. Nós hidratamos o couro para que ele tenha melhor vida útil. Então a estética não é só visual, é um tratamento e um cuidado com o carro que vai fazer ele durar mais tempo, que vai fazer ele se manter bonito por mais tempo, confortável, saudável. A pintura a gente faz proteção, a gente utiliza revestimentos cerâmicos, PPF, cera, selantes, para proteger a pintura, para que ela se mantenha bonita por mais tempo, para facilitar a limpeza, para ajudar na manutenção e no cuidado com aquele carro brilhando por mais tempo, para que o carro não venha a sofrer agressão do dia a dia com tanta facilidade. Então o foco é cuidar desse carro, deixar ele mais bonito, proteger as superfícies para que esse resultado tenha longa durabilidade. E esse teu trabalho ele é essencial, né, para o patrimônio que nós temos atualmente nas nossas empresas, né? Tanto eu como da Best Chauffeurs, o Wagner Malagola aí com seus veículos assim que está, e você que está aí nos assistindo também, porque é o que nós falamos, né? A nossa apresentação para o nosso cliente, ela é tudo, né? Independente de ser uma Mercedes ou um Corolla, é muito importante que o professional chauffeur ele vá atender o cliente, o carro tem que estar impecavelmente limpo, higienizado e com o brilho ali do cliente olhar, né? Eu tenho até toque com limpeza, muitas vezes alguns motoristas da minha equipe falam: lavou o carro ontem, está aparentando chover, mas é meio-dia, eu preciso lavar o carro, vou iniciar um atendimento, independente de que vá chover no final do dia. A gente precisa estar com o carro impecavelmente limpo. Fazendo um comparativo, seria mais ou menos como se você pensasse: o cliente vai chegar no hotel, a cama tem que estar impecavelmente limpa, ele vai sair no dia seguinte, e quando ele chegar, né, para pernoitar ali, tem que estar impecavelmente limpo, né? Independente, é o hábito diário, né? E a gente percebe que hoje o mercado de estética automotiva ele está em plena expansão, né? Com muitas novidades do que você fala. Eu, no ano passado, tive a experiência, fui saltar de paraquedas em Boituva, e ali, buscando o que fazer na cidade, estava tendo uma feira de estética automotiva. Imagino que você esteve por lá também, e ali vimos inúmeras novidades, né? O que eu queria te perguntar aqui hoje, para que você até explique de uma maneira mais detalhada para os nossos parceiros motoristas e profissionais, a questão do PPF hoje em dia, né? Que você tem um leque de diferentes marcas, a grande maioria a gente sabe que vem da China, mas eu queria entender um pouco melhor, com base no teu conhecimento profissional, sobre a questão de PPF hoje em dia. Legal. O PPF é uma grande evolução também desse mercado de estética automotiva. Ele realmente está crescendo bastante, porque quando o consumidor percebe que nós fazemos um tratamento diferente, que vai nos mínimos detalhes e que o acabamento é outro, ele já não consegue mais consumir um serviço de qualidade inferior. Então ele fica ali viciado no trabalho de estética automotiva. Eu imagino que os motoristas que fazem esse trabalho que vocês ensinam e tudo mais, eles têm esse capricho, esse cuidado naturalmente. Eu acho que faz parte da essência dessa profissão. Né? Tá sempre com o carro impecável. E isso faz toda a diferença. Você vai fazer um atendimento, o carro cheiroso, o carro limpinho, o toque do banco, você olhar que o carro está limpo. É uma apresentação que faz toda a diferença. E a estética automotiva, sim, ela vem evoluindo bastante. Eu tive nessa feira ano passado lançando um produto nosso, inclusive, foi bem legal. É uma feira que já acontece há mais de 10 anos. Que bacana. E ela é um marco aí no nosso mercado de estética automotiva. Acontece sempre em Boituva, todos os anos, já há mais de 10 anos. E ela traz sempre novidade, tecnologia, inovação. Isso é muito legal. Eu só queria fazer um adendo aqui, porque é o seguinte: eu tenho no carro PPF. Tá. Tem um material que eles falam o seguinte, que você regenera. Legal. Só que é o seguinte, eu já bati algumas vezes o para-choque do carro. Isso acontece, Sim, né? sim. Principalmente para pessoas que ficam... Não é a gente que bate, às vezes batem. Você e os seus motoristas não vão achar que você não sabe dirigir direito. Exatamente, é isso que eu iria dizer na sequência.
Não, a gente vai... da última vez que riscaram o para-choque do meu carro, na verdade, aconteceu bem embaixo, foi com o Don Toliver, que teve aqui no Brasil no último evento do The Town. Aí o Daniel estava comigo, um cara com um carrinho, aqueles carrinhos baixos, riscou o carro, raspou no carro. E, assim, até de se admirar que uma pessoa passe perto de um carro caríssimo e não tome cuidado, mas aconteceu e tinha PPF. Aí o que acontece? Riscou, mas não teve como regenerar. Aí você é obrigado a tirar para colocar outro novamente. Existe uma solução para isso ou não? Eu vou explicar sobre esse efeito regenerativo, né? Tá. O PPF é uma grande evolução que já está há um tempo no mercado, mas ele está ficando cada vez mais acessível por conta de mais fabricantes se envolvendo nessa área, mais opções no mercado, o preço vai regulando e vai entrando ali numa faixa de preço que se torna mais interessante. Sim. Mas existem muitos materiais. Existem aqueles de mais qualidade, que tem mais tempo de garantia, e aqueles mais simples. Como tudo no mercado, a película para o vidro tem a película mais simples e a película premium. A cera que você vai passar na pintura tem aquela top de linha e aquela de entrada. O PPF também, então ele tem muitas opções. Só que o consumidor, ele ainda não consegue identificar com facilidade. Diferenciar, né? Não. Se o profissional não souber explicar, o consumidor pode até acabar sendo enganado ou a sua expectativa não vai ser muito bem atendida. Sim. Os melhores materiais de PPF, eles têm aí mais de 10 anos de durabilidade e eles têm, dentre os benefícios, o efeito autorregenerativo. Mas esse efeito autorregenerativo, é até legal a gente falar sobre isso, porque gera muito essa dúvida e gera essa expectativa. Você tinha a expectativa de que esse raspão do carrinho não precisasse de reparo, que seria autorregenerado. Isso. Mas a camada autorregenerativa é uma espécie de um coating aplicado sobre o PPF, lá na fábrica, e que ele corrige imperfeições muito pequenas. São micro-riscos, assim. Um exemplo seria um risco causado por um pano de chão esfregado na pintura na hora da secagem. Sim. Esse daí poderia ser autorregenerado com calor no sol ou no soprador de ar. Agora, um esbarrão mais profundo, ele acaba agredindo a camada do PPF. Mas é legal porque o PPF protege a pintura, que é a original, e que eu entendo que ia doer muito mais em você ter que repintar aquele carro do que trocar o PPF. Então, para isso que aconteceu, ainda não existe um poder regenerativo tão grande que evitaria a troca da peça. Tá. Então ainda não consegue esse nível de é que existe uma propaganda e isso daí é normal, né? A pessoa querer dar o melhor, mas não fala dessas possibilidades e a expectativa é maior do que aquilo que a gente recebe, né? Mas, e aí você faz um investimento de valor alto, né? Que o PPF ainda é um investimento alto e às vezes na hora ali de um incidente desse acaba... eu tenho um exemplo legal que aconteceu comigo. Digamos assim, né? E isso tem a ver com a venda, tem a ver com a explicação. Sim. E é claro que quando você vai vender, você quer mostrar só a parte boa daquilo que você está entregando. E aquelas linhas, as letras miúdas, a gente acaba às vezes não falando na hora da venda. Sim. Mas o cliente descobrir depois causa uma frustração e uma quebra de confiança até. Maior. Eu tenho um caso engraçado. Um cliente entrou em contato com a gente, não é sobre PPF, mas vai ilustrar esse caso. Perfeito. E ele falou assim: eu quero fazer uma vitrificação no meu carro, porque eu fiz em outro lugar e não gostei. Eu falei, caramba, nesse momento eu pensei, puxa, que legal. Ele me procurou porque ele fez em um lugar e não gostou, sinal que ele reconhece que eu sou autoridade e ele vai gostar do meu serviço. Sim. Mas que bom que eu pensei numa pergunta para fazer para ele, porque essa pergunta que eu fiz... Foi o divisor de águas ali. Evitou um problema. problema. Eu falei para ele, por que você não gostou da vitrificação que você fez em outro lugar? Ele disse o seguinte, acontece que eu fiz há 3 dias, meu carro está na garagem e já está sujo. Já está empoeirado. Não gostei do serviço. Nessa hora eu dei risada também, de longe, mas eu entendo ele. Ele comprou esse serviço na expectativa de que a vitrificação deixaria o carro dele insujável. Puxa, e não é isso que ela faz. Se existir essa tecnologia, me fala pra gente que nós vamos comprar. A sujeira vai caindo, ela vê o carro, opa, esse está vitrificado, vou desviar. Infelizmente não é isso que acontece. Mas talvez quem vendeu o serviço para ele, ou não explicou de maneira completa, ou deixou nas entrelinhas, ou ele estava com essa expectativa, ela não foi bem alinhada e aí entregou um serviço que não agradou o cliente. Porque existe uma questão de repelência ali, facilidade na hora de lavar, mas realmente essa questão de insujável, de não sujar. Ainda não existe essa tecnologia. E aí mais ou menos isso com o PPF. Você imaginou que ele era irriscável. Sim. E que qualquer agressão que viesse ali seria regenerado.
Sim. Porque quando te venderam, quando te explicaram, não foi dito que existe uma limitação para o efeito regenerativo. Perfeito. E outra coisa que não falam, o PPF dura 10 anos, mas o efeito regenerativo não dura tudo isso. Porque é uma camada superior ali na película, que vai durar 2, 3, dependendo do cuidado, 4, 5 anos, dependendo do uso. O carro de vocês, por exemplo, deve ser um carro muito bem cuidado que se usa pouco. Isso. Não é um carro do dia a dia que se para embaixo de árvore, que Não. vai para o mercado, para o shopping, para o estacionamento. Então vai durar mais. Mas essa questão da durabilidade, muitas vezes o profissional que vende o serviço não fala. E aí o consumidor acaba tendo uma expectativa frustrada. Eu prefiro ir para o caminho da honestidade máxima, Sim. que pode até impedir alguma venda. Vai ter venda que ele fala, eu achei que o carro ia ficar ensujável, então eu não vou fazer o serviço. Tudo bem. Melhor do que ter um cliente reclamando, que vai falar mal de você e que talvez nunca vai voltar e que vai te evitar de fazer outros trabalhos. Enfim, eu prefiro garantir a satisfação, mesmo com a transparência total na hora da venda. Tarcísio, no ano passado, até uma pergunta, né? No ano passado eu tive a experiência nessa feira de ter uma imersão, claro que não tão qualificada que nem a sua, a respeito de qualidades, de PPF. Eu tenho também um profissional que cuida da estética dos meus veículos também, que é o Luiz, fica em Barueri. E eu tive até a oportunidade de comprar diretamente com um fornecedor um PPF ali, que, por sinal, muito bom também. Mas eu queria ouvir de você hoje quais são as principais marcas do mercado aí que você entende como uma qualidade plausível, digamos assim. Legal. Uma marca que se destaca bastante, que a gente utiliza lá na Veneto, é a AVG. A AVG é uma marca com diversos níveis de qualidade, eles têm opções, mas eles focam sempre naquele material premium, material de extrema qualidade, com mais durabilidade, que é o que eu utilizo lá na Veneto, inclusive. Existem marcas do mundo inteiro hoje, né? Existem marcas dos Estados Unidos. Eu tive no Cima Show ano passado também, para ver o que existe de novidade aí no mercado. Tem marcas da China chegando. Recentemente eu participei da inauguração de uma operação da marca Quad Filme. Eu ia falar dessa. Que já, talvez foi essa que você viu lá. Com o Daniel? Eu falei direto com o Black, o Black lá. O Black é o CEO o importador, deles, né? A gente falou junto ali, fizemos uma participação com eles, que é uma marca também que eu gostei bastante. Eles vêm com uma relação boa de custo-benefício e também opções. Geralmente eles têm opções de qualidade para atender diversos públicos. É que o consumidor final ele não tem essa percepção, mas o aplicador, ele sabe que ele tem um material premium, um material intermediário e um material de entrada. E as marcas, elas atendem a todos os níveis de... E existe um outro ponto muito importante aí, pelo que a gente viu também, né? Você tem que ter uma marca muito boa e um aplicador muito bom. Com certeza. Você pega um AVG e acontece do aplicador ser ruim, ele vai colocar a culpa na marca. Que bacana você ter falado sobre a Quad. Um abraço aí pro Yu. Qual é o nome mesmo? Yu Black. Yu Black e o Daniel. Eu cheguei a ter contato com eles, até fiz aquisição de alguns rolos de PPF. A qualidade também. é muito legal. O pessoal gostou também. Acho que em um dos teus carros foi aplicado. Não, ainda não. Mas, inclusive, deixamos aqui um convite para vocês aí, numa próxima oportunidade, estarem aqui conosco, falando sobre o material de vocês. Eles também. vão ter muita coisa legal para falar, porque é uma tecnologia muito bacana e que tem muitas características interessantes e que eu acredito que nos próximos anos aí... A Quadfilm, eles têm sede nos Estados Unidos, né? Eu não tenho certeza. Uma coisa assim, eu não tenho certeza. Mas ele já tem uma operação que já existe há muito tempo também na China e em outros países, né? Então é um produto que já está consolidado e que chega para o Brasil agora, trazendo essa tecnologia para a gente. Acho que ano passado eles chegaram no Brasil, então já estão aí também. Eu colocaria essas duas marcas, talvez, como as marcas que eu tenho mais experiência para falar e que tem um nível de qualidade fantástico. A AVG também já está presente nos carros Acho mais que a diferença do Brasil. As duas aí, a VG é uma marca muito renomada no mercado, mas tem um ticket médio ali um pouco mais alto, né? A diferença no preço é que a Quadfilm chega com estão com agressividade, né? E qualidade também. Eles chegam precisando ganhar mercado. E aí é bom para o consumidor. Daí diminui. É legal ter essa concorrência, eu acho bacana, é saudável. Eu aposto que eu faço votos de que a gente tenha, assim, sempre opções para o instalador, para o público final, porque quando você tem opções, é saudável, o preço cai e o consumidor sai ganhando. Eu penso assim. Existem algumas, uma pergunta para você, existem outras técnicas que estão sendo feitas, porque às vezes a maioria de pessoas que trabalham como a gente nos carros, eles ficam nessa dúvida, coloca o PPF ou faça a funilaria? Porque se arriscar, você tem dois tipos, você vai ter que usar
dois Teria dois custos, né? São dois custos que você vai ter que fazer. Um da funilaria e o outro do PPF que vai ter que colocar. E ainda o tempo tem que curar, né? A pintura, né? Se você quiser reaplicar o PPF, no caso de uma repintura, seria legal esperar uns 40 dias ali para ter a cura completa. Eu acho que o principal argumento é o seguinte. Sim. Imagina uma Escalade 2025, 0 km. Ele está falando do meu carro, gente, tá vendo? Ele está falando do meu carro. Maravilhoso o carro. Imagina que aquele carrinho pegou na porta do motorista e causou um dano na pintura. Você vai precisar fazer uma funilaria. O preço da funilaria pode ser até mais baixo, dependendo do serviço que você fizer, do lugar que você escolher, do que a troca de uma película PPF. Mas aí você perde uma coisa que não dá para repor, que é a originalidade do carro. E essa originalidade do carro pode sofrer ali na frente uma depreciação nesse carro na hora que você for vender. Claro que a gente não está o tempo todo pensando na venda do carro. Você está pensando em ter um carro com qualidade para oferecer para o seu cliente. Mas esse carro, um dia, ele precisa ter liquidez e você precisa vender para colocar um carro mais moderno na sua frota. Sim. E aí o PPF entra com a preservação da originalidade do carro, que é, se tratando da originalidade da pintura, é a única coisa no carro que você não pode substituir por outra original. A pintura do carro é a única coisa do carro que não se dá para substituir por outra original. Se o motor explodir, você vai lá na Cadillac, compra um motor novo, ele chega na caixa, você coloca no lugar e você continua com o motor original. Agora, se a pintura riscar profundamente, amassar, arranhar, você não pode levar ele na fábrica e falar, você coloca ele na linha de montagem para mim outra vez, para dar um banho de tinta. Não dá para fazer. Então, eu acho que o PPF ele tem um grande destaque porque você preserva a originalidade do carro. Mas, de fato, ele tem o seu custo que pode ser mais alto do que a própria funilaria e pintura. E aí tem algumas coisas que você tem que levar em consideração. Por exemplo, vou instalar PPF ou vou arcar com o custo da reparação quando acontecer alguma coisa? Pode ser que você coloque PPF e nunca tenha nenhum raspão. Aí você fala, putz, coloquei o PPF à toa. É tipo o seguro do carro, a gente faz para não usar. Certo. A gente espera que não precise usar. Então, tomara que o PPF que eu aplicar na Escalade 2025 do Wagner, ele nunca seja colocado à prova. Tomara que ele nunca seja colocado à prova. Mas a tranquilidade de você ter ele aplicado ali, saber que se algo acontecer, a preservação da originalidade da pintura está ali, porque numa dessa, numa porta, numa lateral, às vezes, um martelinho de ouro resolve, você mantém a pintura original, sem falar que para vocês profissionais que usam o carro para trabalhar, quanto custa o carro uma semana na funilaria? Ah, sim, isso aí não pode ficar. E aí o PPF você troca na hora. Ele nos convenceu de que vale a pena ter um investimento maior, o nosso gasto lá atrás, lá na frente, ele pode ser até um pouco maior de ter que ter um gasto com o PPF e com a funilaria, mas de fato ele protege um pouco mais. Eu tive um episódio em um dos meus carros que eu coloquei full PPF e eu coloquei até material da Quad também, eu coloquei o PPF Black Piano preto, muito bom, legal, cara, um cinza, e a gente fez uma alteração ali, ficou um espetáculo. E eu tive um motorista que foi dar uma ré no carro, ele pegou um pouco o para-choque. Nitidamente a gente consegue ver, se olhar ali assim, nitidamente não, se olhar um pouco mais profundamente, a gente consegue ver que danificou o para-choque, que ele amassou um pouco. Mas como está com PPF, fica quase que imperceptível, então deixei. Se tivesse realmente só na funilaria, teria rachado a pintura e teria que já encostar o carro para se fazer, né? Então, a minha estratégia, deixou assim. E lá na frente, se acontecer algum outro episódio, espero que não aconteça nesse mesmo para-choque, aí de fato a gente vai ter um único custo para fazer esses dois pequenos incidentes, digamos mas assim. é legal, o PPF eu acho que é legal. E pensando em vocês como uso profissional do carro, né? Sim. Não pode ficar com o carro parado, não é legal. O PPF traz essa vantagem de que em algumas situações você consegue apenas trocar e rapidamente o carro está pronto. E existe... Desculpa, eu estava te cortando. Não, imagina, não, eu ia falar só que quando for vender o carro também, o fato dele ter o PPF instalado não vai aumentar o preço do carro, mas é uma coisa que pode facilitar a venda. E é um plus. É um plus que agiliza a venda e mostra que esse carro é um carro bem cuidado. Porque ninguém põe PPF num carro qualquer. Ninguém põe PPF. Quem não é caprichoso, não é cuidadoso, não põe PPF no carro. Então, só do carro ter PPF, você já... Opa, esse se destaca um pouquinho ali. A minha pergunta para você era o seguinte, vocês também lá na Veneto, vocês também fazem pintura? Eu não faço lá, sim, mas eu sempre, quando necessário, a gente tem algum parceiro para indicar e eu viabilizo o trabalho. Então, se o cliente chega para mim com um para-choque ralado e o restante do carro para fazer um polimento ou uma vitrificação, por exemplo, ele fala, putz, eu preciso pintar o para-choque e polir o carro.
eu falo, deixa comigo que eu resolvo tudo. Eu direciono o para-choque para uma oficina parceira nossa de confiança, a gente faz a pintura, monta, faz o polimento no restante, então eu cuido disso para ele, mas eu não faço lá. Recentemente eu estou com um carro lá, inclusive agora, um Jeep Cherokee, ano 98, relíquia, um carro com 60 mil quilômetros rodados, todo original a pintura, e ele levou para a gente, com exceção de uma peça dele que já foi repintada, e ele levou para fazer um tratamento completo. E o dono do carro falou o seguinte para mim, tá aí o carro, faz o que precisa fazer. Você vai avaliar e vai ver o que precisa. E eu identifiquei um ponto onde precisaria de repintura. Os plásticos do carro, que ele tem bastante plástico em volta, já haviam sido pintados e não estava na tonalidade certa, já tinha muito defeito. Eu falei, acho que vale a pena a gente pintar também. Então eu direcionei para essa oficina parceira. Sim. Ele fez a desmontagem das peças. Enquanto ele está pintando as peças, eu vou cuidar da limpeza do carro. Vou conseguir limpar atrás das peças onde não daria para chegar. Então a limpeza vai ficar ainda melhor. E aí ele cuida da funilaria e pintura. Depois ele monta para mim, eu faço todo o acabamento. E é um trabalho que a gente faz em parceria. Mas eu não faço lá na Veneto esse trabalho especificamente falando. Perfeito. Tarcísio, nós acabamos de receber aqui um contato do nosso marketing. E eu gostaria de deixar aqui um pedido especial. E depois, inclusive, a gente tentar ter esse contato com a Quad também. Para a gente tentar fechar uma parceria e patrocínio para que a gente conseguir para que os nossos profissionais tenham um preço mais competitivo em relação ao PPF. Né? Acho que isso pode ser bastante interessante para todos vocês que estão aí nos assistindo e também para a Veneto, aí também, para a própria Quad. Se precisar estar em uma outra região, temos o Luiz, que é da Suprema Cleaner também, para a gente tentar estreitar essa parceria e fazer com que os veículos do nosso mercado aí de proteção executiva estejam cada vez mais preparados e, esteticamente falando, apresentável para os nossos clientes. Vamos deixar aqui na descrição do canal aí aliás, você pode até falar aí onde você fica, Tarcísio? A Veneto Studio fica aqui no Tatuapé, bem pertinho aqui do nosso estúdio, aqui onde nós estamos hoje. Tatuapé, próximo ali da Radial Leste, Avenida Antônio de Barros. Perfeito. E nós já estamos nesse mesmo endereço, já 4 anos já que nós estamos nesse endereço. Atendemos carros do Brasil inteiro. Eu estou entregando hoje lá um carro de Santa Catarina que veio exclusivamente para São Paulo para fazer um serviço com a gente. Caramba. Ele veio, esse é um clientão nosso, o José Ricardo, um abraço para ele. Ele fez full PPF, inclusive, numa L200, que ele usa para trilha e tudo mais. Então, o PPF ele tem várias aplicações, né? Ele gosta de usar o carro em aventuras, em trilhas, expedições. Isso protege bastante. Protege demais, galhos de árvore, terra, lama, etc. E aí, hoje ele trouxe o carro da filha para fazer um tratamento com a gente também. Semana que vem ele traz o carro da esposa, que nós já cuidamos e vamos dar a manutenção. Então, atendemos carros do Brasil inteiro, de São Paulo aí como um todo. E é um trabalho que eu sou apaixonado em fazer e estamos sempre aí. E a Quad Filme, se a gente puder fazer o meio de campo e contribuir com essa possível parceria aí, vai ser bem legal. Claro, o pessoal vai ser muito interessante. Eles estão expandindo os distribuidores no Brasil aí e eu tenho certeza que vai ser uma experiência legal para o público de vocês também. Isso é ótimo, Tarcísio. 2 pontos. Bom, primeiro a gente percebe aí nitidamente que os seus clientes também, eles são clientes fiéis a você aí, alguns vindo até de outro estado, e isso vai muito de encontro também aos clientes que nós temos, né, no nosso dia a dia. É uma relação que ela exige total confiança ali na prestação de serviço que você vai fazer. Um outro ponto, hoje a gente sabe muito bem que Tatuapé, Anália Franca, é uma das regiões mais nobres da Zona Leste, né? Eu já ouvi falar, você me corrija se eu estiver errado, que é meio que o reduto ali da parte de lojas de estética automotiva. Eu gostaria de escutar um pouco mais o que se deu à tua decisão, né, de ter uma loja na região do Tatuapé e o porquê, até para os teus amigos aí também que trabalham com a parte de estética. Acho que seria importante, que a gente viu também que você ministra cursos aí. Acho que essa tua história, essa tua experiência, ela vai ser muito interessante. Legal. Aqui. Bom, quando eu comecei nesse projeto de estética automotiva, entrei no Senai, né? Descobri através do Senai esse universo de embelezamento automotivo, fiz um pequeno curso ali de polimento, me apaixonei e decidi trabalhar com isso. Comecei nas horas vagas, então eu fazia atendimentos delivery, eu ia até a casa das pessoas para fazer polimento, higienização, vitrificação. Depois eu passei a atender na garagem do meu sogro, que ficava em Itaquera. Alguns carros iam até lá, passavam o final de semana comigo, fazia todo o tratamento, no domingo à noite ia embora, segunda-feira eu estava lá trabalhando CLT ainda, enquanto eu não consegui fazer aquela migração total. E quando aconteceu de eu
entender que era o momento de montar o meu negócio físico, ter uma estrutura, um estúdio para receber os clientes, eu pensei, puxa vida, Itaquera é um pouco mais afastado, é uma região com acesso mais demorado, dependendo de que região de São Paulo você vem. Eu queria encontrar uma região onde o universo automotivo fosse mais aquecido e eu procurei lugares onde eu tenho boas lojas de carros, boas empresas que prestam serviço automotivo, desde funilarias que funcionam, que fazem um trabalho bacana, autopeças que têm aí um bom volume de clientes. Eu fui entendendo um pouco desse mercado e cheguei no Tatuapé porque eu percebi o seguinte: no Tatuapé o pessoal gosta muito de carro. Então nós temos boas oficinas, boas lojas, tem colecionadores de carros, tem garagens gigantes aqui no Tatuapé. Eu encontrei no Tatuapé um ambiente... Inclusive onde tem aquela famosa loja lá do Tecar também, né? É, exatamente. Tecar, a gente estava falando sobre o Tecar antes do episódio aqui, fica aqui. Aliás, você está falando de carros antigos, né? Eu vou fazer aqui aqui ao vivo, hein? Eu vou fazer eu vou fazer aqui um pedido para ele para mexer no meu carro. Eu tenho um carro antigo. Você tem um carro antigo aí? Mostra aí. Eu preparado ali. Eu tenho uma BMW, uma BMW 90. Caramba. Esse carro é 2090, eu vou pedir para você, eu acabei de comprar ele do Washington Oliveto, 1990 não, 1990, né? Da mulher dele, é 1990. 2090 ele vai ficar depois que eu fizer o tratamento. Exatamente. Vou deixar ele 2090. Vai durar até 2090, então. Esse carro cara. aqui, ele tá totalmente original. Ele tem alguma coisinha parecida com o que você tinha acabado de falar agora pra gente, carros antigos. Uhum. Como você falou que aqui no Tatuapé tem muita gente que tem carro antigo, então você vai fazer esse carro aí e eu duvido que ele volte para mim, porque os caras vão falar, põe preço. Esse aí, se você abrir a boca, vai embora. Mas eu preciso, lindo, eu vou precisar provavelmente Essa é uma colocar. BMW, qual modelo, vai? Ela é uma C18i, uma 318i, ou seja, é um carro que veio direto da Alemanha, é um carro que não existe aqui no Brasil. Então, esse carro não foi vendido aqui. Em 90, ele não, a importação estava fechada. Na verdade, ela foi aberta pelo Collor para poder vir carros para o Brasil. Mas nessa veio época, antes. esse veio pelo consulado. Ah, entendi. É um carro... Puxa, legal, tem história, hein? Nosso carro tem história, tem história. Como é que está a quilometragem dele? Então, tá bem rodado, tem 60 mil. Nossa. Caramba. Tá muito bem rodado, tá muito 90, né? Tem muito. Que legal, então, cara. Vai ser um prazer, vai ser um prazer. Por favor, aí, ó. Acabando aí você aqui, coloca no seu data, canal. Você coloca no seu canal. Vai ser um belo projeto pro canal. Vai ser, não vai? Com certeza. Esse aí é um projeto legal. Então tá aqui, ó, no canal, hoje a gente tá fazendo isso. Vamos marcar a data assim que encerrar aqui. Mas me fala do carro, uma coisa que eu sempre pergunto para os meus clientes, e vai ficar como dica para quem estiver assistindo, sempre escutar bastante. O que você já viu do carro que você acha que ele pode melhorar? Olha, ele tem... os bancos dele é de tecido, né? E, na verdade, a porta do carro bate que nem geladeira. É um carro... Íntegro. O que tem atrás dele, tem uma borrachona aqui, que você está vendo? Ela lá atrás, ela teve uma pequena batida e ela está um pouquinho estufada. Entendi. Entendeu? Mas é o que tem o carro para fazer. A pintura você acha que pode brilhar mais? A pintura brilha. Esse carro nunca foi polido, pelo que eu percebi. Legal. Então, eu acredito que você consegue me entregar esse carro com superar as expectativas. Só tem uma coisa que eu não consigo fazer, que uma vez um cliente me pediu, e você falou da BMW, eu lembrei. Ele tem uma BMW 94. Nesse cliente. E ele pediu para tirar o cheiro de BMW. Eu falei, de BMW antiga. Eu falei, esse é impossível. Não, o cheiro maravilhoso do carro. Porque é um cheiro característico, né? Isso. Os carros, eu não sei se vocês têm essa percepção. Sim, eu tenho um olfato muito apurado. Eu tenho uma memória olfativa incrível. Sim. E eu percebo, todo Corolla tem o mesmo cheiro. Sim. Toda Mercedes tem o mesmo cheiro. BMW. E as antigas, esse cheiro está acentuado, porque... já está ali há mais tempo, curtindo ali o... Agora uma pergunta, você já tem a solução para deixar todo carro que chega lá com cheiro de carro novo? Então, o cheiro de carro novo é uma coisa que seria o supra-sumo, né? É verdade. Mas o cheiro característico de cada um... Precisa pedir para os caras lá desenvolverem, que a gente Existem algumas fragrâncias que tentam trazer. Mas sabe o que acontece no mercado? A maioria das fragrâncias de carro novo são cheiros gostosos, assim, não tem nada a ver com carro novo. Não tem nada a ver. Uma vez uma empresa lançou um cheiro de carro novo que tinha cheiro de plástico, borracha.
lembrava muito o cheiro de carro novo. Sim. Mas as pessoas não gostaram de usar ao longo do tempo. Ele se torna enjoativo. Torna enjoativo, não era natural. Não é natural. De um carro, porque o cheiro de carro novo é o quê? É o couro recém-instalado, é o plástico novo que exala um pouco de cheiro. Sim. É o material do tecido, da espuma injetada ali, o que mais tem? E esse cheiro é gostoso. O cheiro e o prazer de estar em um carro novo. Né? Não é o cheiro que as pessoas gostam. É o prazer. É o que esse cheiro representa. O cheiro de carro novo quer dizer que você comprou um carro zero. E esse cheiro vai acabando gradativamente e depois o carro assume um cheiro mais natural. Que é esse cheiro natural. Que é o cheiro que fica por conta do material que foi escolhido para aquele carro. Sim. Agora, voltar ao cheiro de carro novo seria voltar aquele cheiro de plástico, borracha. Só que aí é o cheiro sem a sensação de carro novo. Então aí acho que talvez não ficaria interessante. Não, nesse carro, a única coisa que eu preciso é mantê-lo do jeito que ele está, porque ele realmente está muito bonito. É um carro especial. É um carro Quando eu tiver a oportunidade de estar pessoalmente na presença desse carro, eu vou fazer uma avaliação, um diagnóstico legal. Isso. E vai ser um prazer cuidar dele, nem que seja para melhorar 1%, mas vai ser um privilégio. Mas é um carro bem legal. O estofamento, como é de tecido, então ele não é de couro, então tem um certo cuidado que provavelmente tem que ser feito com de higienização, e é um carro antigo, né? Então é importante. Mas não tem nada rasgado, está tudo perfeito, é bem legal. Vai ser legal trabalhar. Carro bem exclusivo. Preciso, e voltando aí a essa questão da tua mudança, a tua decisão de ter vindo para o Tatuapé, é até uma pergunta que ela vai de curiosidade, né? Eu acredito que a resposta talvez seja a mesma, eu já imagine a resposta, mas quando você decidiu de fato mudar para o Tatuapé, economicamente falando ali, como que foi essa decisão? Você já estava com tudo acertado, já tinham a verba para tudo, ou foi um desafio ali para se fazer na coragem? Eu sempre tive uma dose de coragem ali envolvida em todas as decisões. Lembrando que a coragem não é a falta de medo, né? A coragem é você agir mesmo com medo, porque o medo ele sempre vai existir quando você está de frente a uma decisão importante e que vai trazer consequências significativas para a sua vida, né? Quando eu tomei a decisão de vir para o Tatuapé, eu tinha sido demitido da empresa que eu trabalhava e peguei uma rescisão legal. Eu dei sorte, inclusive, na época do governo do Aécio Neves. Ele assumiu... Aécio Neves, não. Qual foi aquele presidente que liberou aquele FGTS das contas inativas? Foi o... Poxa, agora você me pegou, hein? Foi quando a Dilma fez o impeachment da Dilma. Fernando Henrique Cardoso. Não, ele está falando... Michel Temer. É o Temer. Michel Temer. Confundi, você confundiu pior que eu. Tô tranquilo. Foi mais para trás. Estou sabendo muito de política. O Temer, ele liberou o FGTS das contas inativas. Quando eu trabalhei na Accenture, eu pedi demissão e fui para uma outra empresa. E o meu FGTS ficou parado lá. Nessa outra empresa, me demitiram e fizeram... E a rescisão que eu peguei ali foi legal. E peguei do Michel Temer. Cara, eu tinha uns 30 mil reais ali para investir. Sim. Se eu tivesse montado lá em Itaquera, onde eu morava, eu teria investido um pouco menos. Mas eu fui ousado e falei, não, vai ser no Tatuapé. Só que eu precisei encontrar algo que cabia no meu orçamento, no Tatuapé, que eu já tinha decidido, e eu fiquei rodando o bairro em busca de imóveis para alugar. Foi, inclusive, uma coisa que mais funcionou para mim, para encontrar o imóvel, foi rodar no bairro. Porque eu queria analisar se a região era uma região onde os carros passavam devagar. Então eu escolhi uma rua que tinha um semáforo bem parado ali. Eu procurei um lugar próximo de escolas, onde as pessoas frequentam o tempo todo, vai buscar o filho de manhã, à tarde, e passam com frequência na frente. E aí, rodando pelo bairro, eu fui encontrar um imóvel na rua Professor Pedreira de Freitas. 42 metros quadrados foi o que eu consegui no meu orçamento ali. E comecei nesse imóvel. Cabia um carro... Então, eu achei que cabia mais, porque o imóvel, antes de eu alugar, era uma loja de roupa, se eu não me engano, e ele não tinha entrada para carro. A calçada não tinha entrada para carro e ele tinha um degrau na frente. Eu não consegui, na época da análise do imóvel, colocar um carro lá dentro para testar. Eu calculei, medi os carros e calculei, eu falei, cabem 4 carros. Cabem 4 carros aqui dentro, vai dar para trabalhar em 4 carros. Mas aí você tem que alugar, antes de fazer a calçada, tem que alugar o imóvel, né? Lógico. Aluguei o imóvel, fiz o contrato, vamos fazer a calçada, vamos quebrar tudo, fazer uma rampa. Quando eu coloquei o primeiro carro lá dentro, eu falei, puxa vida, eu acho que minha conta não estava muito redonda. Resultado, cabiam 2 carros para trabalhar. Sim. Porque 4 dava para guardar. Sim. Eu guardei já 4 carros lá, mas assim, as portas quase não abriam. Não se abriam. Então, para trabalhar efetivamente, eu conseguiria apenas em
Dois Dois carros. carros. Já coloquei 3 pequenininhos ali com a ponta para fora e tal. Mas esse investimento, na época, eu consegui graças à rescisão. Então, foi bem contadinho ali. A gente teve que fazer muita coisa. Eu fiz parte elétrica, eu fiz a reforma do teto. Eu deixei de fazer coisas que eu queria fazer por falta de recurso. Então, não troquei o piso, por exemplo. Sim. Era feio, eu pintei de epóxi por cima. Na Pedreira de Freitas aonde? Perto do Antônio de Barros? Na esquina Cantônio de Barros. Ah, tá. Na esquina Cantônio de Barros. Tá. Hoje é uma estética automotiva lá. Eu saí, um rapaz que faz martelinho de ouro alugou. Aí ele saiu, aí uma outra estética automotiva alugou, essa estética já saiu e agora está uma outra estética automotiva lá. E hoje a sua loja atual cabe em quantos carros? Atual ela cabe em 8 carros em serviço e mais 2 vagas ali para orçamento, para onde eu avaliei seu carro lá na frente. Consegui chegar com a Escalade, é um carro cabe. pequeno. Coube e ele estava trabalhando. Então Parabéns. é um lugar bom. Esse é muito o terceiro imóvel que eu tô já, né? Então eu saí da Pedreira de Freitas 42 metros, aluguei um outro imóvel na Antônio de Barros com 120 metros, que aí cabiam... Também teve um erro de cálculo. Só que aí eu tenho como me defender. Eu contratei uma arquiteta para fazer um projeto, ela foi lá, mediu todo o espaço antes de eu alugar. Falei, não vou errar de novo, né? Errar é humano, persistir no erro já... Né? Antes de eu fechar o contrato, eu contratei uma arquiteta. Ela foi lá, mediu o imóvel. Eu falei, eu quero saber quantos carros cabem aqui. Eu preciso abrir porta, eu preciso lavar o carro. Ela fez uma maquete. Cabiam 8 carros lá dentro. Ela mandou e mandou os desenhos dos carros assim. Ó, vai ter vaga aqui, aqui, aqui. Esse aqui passa por aqui. Falei, vai ficar perfeito, que eu consigo manobrar, entrar e sair. Aluguei o imóvel. Comecei a reforma. Aí eu passei esse croquis lá pro pedreiro que estava fazendo. Na hora que ele desenhou o ralo, conforme estava no exemplo, eu olhei e falei, mas você fez o ralo na medida que a gente combinou? Eu fiz. Falei, mas a ponta do ralo está chegando num lugar diferente do mapa aqui do aí ele, esse desenho aí tá estranho. Aí o eletricista foi instalar a iluminação. Aí ele pegou o desenho, tinha lá a distância entre cada lâmpada, que ele ia colocar o suporte. Aí ele falou assim, eu segui aqui o plano da arquiteta, eu terminei todos e chegou na metade do... Nossa! Eu falei, cara, eu acho que essa arquiteta, ela não tinha régua, não sei. 4. Cara... Quantos carros? Cabiam 4 carros trabalhando assim. Era assim, tinha uma vaga de lavagem no fundo, e aí eu colocaria mais 2 carros inclinados e cabia um quinto carro em stand-by ali. Puxa, foi uma decepção também. Eu falei, caramba, tá totalmente diferente do que eu imaginava, mas ainda assim foi um imóvel que eu trabalhei bastante. Você conseguiu dobrar, né? Porque você veio de um primeiro imóvel que tinha 2, tem 4 e o terceiro. Parabéns, uma história. Dobrar. A história da maioria dos empreendedores, né? Como no meu caso, como no Wagner, ela se parece muito, né? Eu também me recordo do meu primeiro carro, comprei, costumo dizer, não tinha dinheiro para pagar as 3 próximas parcelas, né? Mas fui ali confiante, né? O medo é sempre importante para você que tá empreendendo aí, mas quando você tem conhecimento do negócio e acredita e sabe que vai dar certo, o resultado é esse. Isso aí. Certeza que a tua próxima loja, hoje a tua atual cabem 8 carros? Cabem 8, tem 400 metros quadrados, cabem 8 carros, tem a loja de produtos lá dentro também, então a gente foi evoluindo um pouquinho de cada vez. E o aprendizado de que tudo que você absorve de conhecimento, tudo que você erra, né? Também. Você aprende muito para acertar melhor lá na frente, né? Uma dose de coragem, confiança, que você falou, é muito importante. Sim. E fazer o que precisa ser feito. Muitas vezes você vai começar um negócio e ainda não sabe tudo o que você precisa saber. Mas ter a determinação de que, hoje eu não sei, vou começar e eu vou aprender no caminho e vou continuar. Eu posso dizer para vocês que o que a gente passa é exatamente isso, né? Nós, por exemplo, eu quando comecei a dirigir, eu começava a dirigir como hoje um aplicativo dirige no Brasil, né? Mas isso eu estou falando lá nos Estados Unidos em 89, quando você nasceu. Quando eu nasci. Então, é um roteiro, né? Um roteiro parece que é muito bom, que se repete e vencedor, né? Eu diria para você o seguinte, que todo o nosso trabalho tem uma metodologia e a metodologia é que vai levar a gente ao sucesso, né? Então, eu acredito que você faz a mesma coisa, é um método, é aquilo que você cria, né? Nós criamos um método para ensinar as pessoas a serem professional chauffeurs. Então a gente fala, olha, o WeLux, o professionals WeLux, ele funciona de um jeito, né? Como que é? É se você seguir aquilo que nós vamos falar. Você também dá aula, não dá aula? Sim, eu faço. Você falou método, eu tenho um curso que chama Método Veneto, Olha aí. onde eu compartilho o que eu fiz e o que eu faço para ter resultados.
e que se alguém replicar, reproduzir, se dedicar àquilo ali, certamente ele vai ter bons resultados também. E há quanto tempo que você atua nessa parte aí como um educador, né? Um multiplicador aí de conhecimentos e transmitindo informações aí que capacitam pessoas para se tornarem empreendedores de verdade, né? E você faz isso só em São Paulo ou a nível Brasil? Eu dou cursos presenciais aqui em São Paulo, faço palestras e workshops no Brasil inteiro e tenho curso online também, treinamentos online que nós oferecemos. Desde 2020, eu comecei os treinamentos em 2020. Eu já tinha um projeto lá que estava evoluindo devagarzinho. Eu ia dar um treinamento numa escola de um professor, ele vendeu a escola, eu fiquei com o projeto ali meio que na gaveta e com muito receio de como que vai ser se eu oferecer um curso e não tiver aluno para fazer, o que eu faço? E sem experiência em treinamentos, eu já fazia os vídeos no YouTube desde 2016 e o meu irmão falava, cara, você explica muito bem, você precisa dar aula, você precisa formar outras pessoas para fazer o que você faz. E eu fui aprendendo aos poucos também e ali muito realista, não me enxergava tão assim como o meu irmão enxergava na época. Teu irmão mais velho ou mais velho, Maurício. Um abraço para ele. Sempre foi um grande incentivador aí do meu trabalho. Que bacana. Sim. E no começo os vídeos era só ele que assistia, ele, minha mãe, os amigos ali. Mas ele assiste desde o primeiro vídeo. E o primeiro vídeo que eu fiz no YouTube foi ele que me ajudou a editar, produzir e tudo mais. Que bacana. E ele falou, você precisa dar curso e tudo mais. Eu vou preparar então o material aqui, vou preparar a apresentação, vou fazer não sei o quê. Sim. Ele falou, cara, põe uma data, senão você não... E o brasileiro é assim, né? A gente deixa tudo para a última hora. E colocar a data foi importante, porque ali eu tinha um alvo. Até aquela data o curso precisaria estar pronto. Entregar. Coloquei a data de 13 e 14 de março. Importante isso, hein, Léo? É. A data é uma meta, é um objetivo, é você ter um alvo, né? Se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Se você não tem uma data limite, você vai enrolando. A gente faz isso. Ah, não, eu vou colocar... Alice do País das Maravilhas. Essa é... Para onde você está indo? Qualquer lugar. Não, eu não sei. Não, sei. Alice tem o gato, né? E a Alice está com 2 caminhos, né? E ela pergunta para o gato, qual que é o caminho certo para seguir? Ele pergunta, para onde você está indo? Ela falou, eu não sei. Ou seja, então pega qualquer um. Qualquer um vai servir. É isso. Tem que ter uma meta. E aí colocar essa meta, colocar essa data, me fez preparar tudo o que era necessário para que aquele curso acontecesse. E aí vem um outro aprendizado também, né? Eu estava preocupado se ia ter alunos, divulguei pra caramba aquele treinamento, fiz um monte de coisa, Esse primeiro era online. Presencial, ainda era presencial. Na época o nosso canal no YouTube era bem pequeno, o Instagram estava começando, então eu não pensei no online, eu pensei no presencial. Apareceu um aluno para fazer, um aluno. Esse aluno que apareceu foi um cara, o Leandro, que eu já tinha ensinado ele a fazer polimento, porque ele era amigo de um amigo meu, tínhamos um amigo em comum, e esse amigo meu falou, pô, o Leandro pode ir aprender com você, ele quer começar nessa área. Eu falei, manda ele vir para cá. E aí eu fiquei 2 dias com o Leandro lá, ensinando tudo que eu sabia ali para ele, na medida do possível, ali em 2 dias, e ele montou uma estética para ele. Quando eu lancei o curso, ele meio que se inscreveu para retribuir aquilo que eu já havia ensinado para ele e foi de graça na época, eu não cobrei nada dele. Então, foi o único aluno que se inscreveu nessa turma. E eu fiquei num dilema, falei, o que eu faço? Cancelo? Eu já anunciei o curso. Primeira turma só tem um aluno, eu falei, não vou cancelar. Eu aprendi uma lição que, assim, a gente não pode buscar de cara a perfeição. Lógico. E começo de um projeto não vai ser perfeito, né? Eu nunca tinha feito nenhum treinamento, não tinha aplicado nenhuma vez. Convidei 3 pessoas para fazer o curso de graça. Sim. Convidei o filho da minha prima, o Bruno. Convidei o Rude, que trabalhava numa oficina de funilaria próximo. Nessa primeira turma. Para ganhar um pouquinho mais para ter volume, para eu poder divulgar isso depois. E falar, olha, aconteceu aqui a primeira turma, você quer participar da segunda? Eu precisava de um material. E eu queria me colocar nesse desafio para também ver como é que eu ia me sair. Lógico. Se tem só um aluno, cara, vira um bate-papo. Não é um curso, é um treinamento como é que é? Individual. É diferente, a dinâmica é diferente. Sim. E aí eu convidei 3 pessoas para fazer, eu falei, eu quero pelo menos uma turma com 4. Eu tinha aberto 8 vagas na minha cabeça, eu falei, 8 alunos. Que bom que não veio 8. Por quê? Eu convidei 3 de graça, o Leandro que pagou. O terceiro que eu convidei não veio, nem de graça. Ele não veio nem de graça. Então eu tinha 3 alunos ali para a primeira turma. E eu me embananei todo com 3 alunos. Faltou extensão para as máquinas, faltou
produto para polir. Aprendizado. Eu não havia me preparado tão bem quanto eu tinha imaginado. Sim. E ali eu percebi o quanto eu precisaria melhorar. Então, às vezes, a gente precisa começar algo para melhorar. Se você espera chegar, não, eu vou esperar ter a turma completa, eu vou esperar estar tudo perfeito. Você não começa nada. Tropeçar, errar. É natural, isso faz parte do processo. E uma pergunta, uma curiosidade bastante interessante, ao longo desses 6 anos, estou até fazendo uma dobradinha de pergunta aqui, desculpa, mas ao longo desses 6 anos, claro que a receita, o financeiro, nós costumamos dizer que ela é consequência de um trabalho, de um esforço, mas o que mais te marcou, além desse primeiro momento de desafio, como recompensa? Com algum aluno que hoje está em um patamar aí muito bem, como que é essa questão para você? Eu diria que 2 recompensas muito legais, assim, quando você ensina, é você ver o seu aluno se saindo melhor do que você. Isso realmente, para qualquer um que ensina, é maravilhoso. Mas eu vou deixar aqui uma outra recompensa, porque eu aprendi que o melhor jeito de aprender alguma coisa é ensinando alguém. Eu diria que a maior recompensa que eu tenho é o quanto eu aprendi ensinando para tanta gente. Perfeito. Eu fui quem mais se desenvolveu ao longo dessa jornada. Sim. Passaram mais de 1.000 alunos por mim. Uau. Eu já treinei mais de 1.000 pessoas. Parabéns. E entre os treinamentos presenciais e online foram mais de 1.000 alunos ao longo desses 6 anos. Teve ano que eu dava treinamento a cada 15 dias e é muito legal. Eu já tive alunos que eu treinei de graça, que eu coloquei de graça no meu treinamento. Toda turma eu tenho um aluno que eu não cobro. É bolsista. Alguém que me pede, alguém que precisa, algum conhecido, eu coloco ali como maneira de retribuir também a todo aquilo que a gente tem recebido. E alguns casos específicos que a gente procura contribuir. O caso do Leandro foi um primeiro, que eu na melhor das intenções ali, o amigo dele, o meu amigo me pediu, eu falei, com o maior prazer, não vai me custar nada e vai ser um prazer poder contribuir. Mas acho que a melhor recompensa é entender que o melhor jeito de aprender é ensinando alguém. Então eu me desenvolvi demais ao longo desses anos ensinando, e quando eu me desenvolvo, eu consigo fazer ainda melhor esse trabalho. Então, hoje eu posso entregar um treinamento, uma capacitação ainda mais bem qualificada, porque eu estou atento a aprender o máximo que eu posso nessa jornada. Eu já ensinei alunos de mais de 70 anos de idade e alunos com menos de 14 anos de idade. E o mais legal disso é poder entender como nas diferentes idades as pessoas aprendem de maneira diferente. Sim. A maneira como uma pessoa de 70 anos absorve o conhecimento é diferente da maneira que um jovem de 13, 14 anos aprende. E isso me qualifica para ensinar qualquer um. Eu sempre procurei ser um cara dinâmico, direto ao ponto, didático. Eu sempre procurei explicar e cada vez que eu ensino alguém, eu explico melhor para o próximo. E é uma coisa que eu falo para os alunos. No encerramento do curso eu falo, o melhor jeito de aprender é ensinar alguém. Mas para ensinar alguém, você não precisa fazer uma turma de alunos. Você pode compartilhar o que você sabe com um colega, você pode falar com o seu cliente sobre isso. Quando você vai explicar sobre um serviço, você está ensinando ali. Você pode gravar vídeos para a internet, fazendo conteúdos que vão ensinar o público que assiste. E eu aprendo demais quando eu ensino alguém. Então, isso é muito legal. Eu ia falar para você, porque nós também damos cursos, né? Então, o que acontece? A gente já deu curso de graça. Eu já dei cursos de graça para muita gente. Por quê? Para você ter trabalhadores, você precisa estar com eles na sua página, tá lendo o seu livro, né? Então, a gente forma pessoas e já formamos muitas pessoas de graça. Agora, o que eu perguntaria para você hoje, você nota que existem pessoas que não adianta você ensinar porque elas não vão entregar aquilo que você ensinou? Isso é uma coisa que já me frustrou muito, sabe? No começo dos treinamentos, quando eu estava no último dia de curso ali e o aluno perguntava uma coisa que eu já tinha ensinado, repetido e mostrado, eu falo, cara, onde que eu errei? Onde que eu errei? Essa pergunta que ele está fazendo já era para ele ter entendido antes de ontem. Exatamente. E eu me cobrava muito quando eu tinha um aluno que não conseguia fazer, ou que não entendia o que eu expliquei, e aquilo ia me deixando frustrado. Mas com o passar do tempo e com a experiência, só de turmas presenciais já foram 75. Né? A gente vai para a turma 76 agora no final do mês de janeiro, fora os treinamentos online e uma série de workshops, palestras e tudo mais. Eu comecei a perceber um padrão. Eu faço turmas de 12 alunos hoje. Isso. Lá. No começo eu não ia dar conta de 8,
e não dei conta de 4, né? Mas aí eu fiz uma turma de 6 e fui avançando. Hoje eu tenho turmas de 12 alunos, que eu acho que é um número bacana. É um número ideal. A gente coloca 2 carros para receber o tratamento, pega o carro preto, carro difícil, e do início ao fim a gente faz tudo ali, o carro finaliza 0,0, como eu gosto de dizer. E eu comecei a perceber padrão. Eu tenho sempre nessa turma de 12, eu tenho uns 2 alunos que não prestam atenção no que eu estou falando. Enquanto eu estou explicando, ele mexe no celular, ele anota alguma coisa, ele está em outra frequência. E aí não adianta eu explicar 30 vezes se ele não está prestando atenção conectado comigo. Eu tenho um ou outro aluno que acham que sabe mais do que eu, então ele está ali para validar. Ele está observando, mas eu fazia de outro jeito e também dava certo. Quando ele fala isso, eu falo, putz, ele não veio aqui para aprender. Ele veio aqui para me confrontar. E nesse caso, não adianta, porque a informação que eu passar para ele não vai ser absorvida, porque ele tem já uma barreira. Ele já está armado. Ele está armado. E eu comecei a perceber padrões. Tem aquele aluno dedicado, empenhado, que vai aprender, vai entender tudo. Tem aquele que vai entender, mas não vai conseguir reproduzir na hora, mas ele já pegou alguma coisa. Então eu comecei a perceber padrões. Toda aula tem aquele engraçadão que quer falar mais do que os outros. Esse é o terrível, porque tem um aluno lá que ele quer contar sobre a vida dele. Não, professor, deixa eu falar uma coisa. Você falou aí que o produto ácido ele deve ser usado com EPI, mas sabe uma vez a minha tia ela estava lavando o pote, a vasilha do cachorro, e ela usou um limpa-alumínio que quando ela deixou cair no piso, aí a mão dela estava sem luva e machucou, e depois ela foi no hospital e... Eu falo, cara, qual que é a pergunta aí? Você está contando uma história, isso incomoda a turma inteira. Sim. Eu hoje como aluno, quando eu estou na ocasião de ser aluno, eu já sou outra pessoa. Eu já percebi que ninguém quer ouvir a minha história lá. O aluno veio para aprender com o professor. E aí ele fala, não, professor, mas eu tenho uma experiência que aconteceu comigo, eu manchei a pintura do carro e depois eu tentei resolver com Bombril e eu passei Scott Brite, saiu, resolveu o problema. Pô, que legal, cara, muito bom. Mas não é isso. Mas ninguém está querendo saber da sua história. É duro falar isso agora, as pessoas estão assistindo, alguns alunos podem estar assistindo, mas... Eu, como professor, eu preciso entender tudo isso para poder administrar bem a aula. E parabéns por você estar aprendendo a lidar com as pessoas, porque é muito difícil. Nós temos o mesmo problema. Nós temos pessoas... Vocês estão se identificando, eu vi que vocês estão balançando a cabeça. Assim, exatamente. Todos nós temos o mesmo tipo de profissional, porque nós trabalhamos com pessoas de elite, todos os senhores e senhoras que estão assistindo a gente, que seguem o nosso programa, essas pessoas são... todos profissionais, mas profissionais que entendem que não tem mais nada para aprender porque eles já aprenderam. Ou seja, isso é o início do fim, né? É o início do fim. Ou seja, a gente tem que aprimorar, nós temos que trazer as coisas boas, tem que trazer sofisticação, mais ainda temos que entender a tecnologia para poder fazer com que tudo seja melhor. E é o que a gente está fazendo. A gente está em cima disso, fazendo as coisas mais profissionais possível. E se enquadra exatamente com aquilo que você Eu tenho até uma filosofia, né? Profissionalmente falando e humanamente falando, no dia que você achar que você já sabe tudo, você deixa de evoluir ou como profissional ou como ser humano, né? A vida é um eterno aprendizado. Até hoje nós, mesmo com praticamente 5 décadas, somando o que eu e o Wagner temos de experiência, muitas vezes, cada operação é um aprendizado, é o que você falou. Cada operação que a gente está coordenando ou que a gente está ali delegando funções é um aprendizado e a gente está sempre aprendendo. Às vezes acontece, a gente vê algumas pessoas um pouco mais armadas em querer nos escutar, mas até que das nossas equipes a gente costuma ter uma equipe de profissionais já um pouco mais maduros, e isso é bastante importante. Mas muitas coisas vão exatamente... Claro que o nosso curso, a gente está numa fase aí, já ministramos alguns cursos, mas temos muito ainda para aprender, para evoluir. Isso é uma curiosidade que a gente tem. O Wagner já ministrou cursos aí, a 5 Star há mais de 10 anos já, né? Eu também já ministrei alguns, tive a experiência de ministrar um curso para uma equipe de motoristas no Rio Grande, uma cidade do Rio Grande do Sul, que era uma indústria moveleira, e eles me contrataram ali. Depois tive um desafio, até que compartilhei com o Wagner, para ministrar um curso de valet para monobristas, né? E fui contratado ali, era um laboratório alta, né? Que eles lidam ali com clientes AAA, né? De altíssimo nível, e com algumas complexidades, né? Se envolve atendimento de clientes com
de altíssimo nível, com carros de luxo, que às vezes tem ali algumas coisas de valores, envolvem confiança, e você não pode dar um bom dia, tem um ótimo dia para um cliente que às vezes está indo ali fazer um exame de um tratamento de câncer, alguma coisa. Então tem algumas complexidades, assim, mas aprendi muito também com esse curso, então é isso. Muito interessante. A gente fala assim, ó. As pessoas às vezes põem um belo terno, faz a barba, se prepara todo para ir fazer. Aí se ele chegar com o carro sujo, só chegar com o carro sujo, tem gente que fala assim, mas está chovendo. Gente, o carro limpo, você me fale sobre carro limpo e chuva. Se o carro estiver sujo e chover, aí ele fica imundo. Ele não fica sujo. Então, lavem o carro mesmo quando você estiver chovendo, porque isso é um respeito. Você que faz isso, você vai entender. É um respeito para com o cliente. O seu carro ali, você vai receber o cliente no seu carro. É como se você estivesse recebendo uma visita em casa. Você não gostaria de receber alguém com a casa limpinha, organizada? O carro é... E posso falar da chuva, um negócio interessante? Se o seu carro estiver protegido com uma boa cera, um selante ou um vitrificador, e vier a chuva... Ou o próprio PPF Ou também, o próprio PPF também, ele tem esse efeito de hidrorrepelência. As gotinhas de água vão formar um efeito no carro que vai ficar mais legal ainda. O seu cliente vai olhar e falar assim, nossa, o seu carro quando chove fica diferente. Eu adoro ver o meu carro em dias de chuva, aquelas gotinhas pequenininhas que ficam ali e fazem um efeito... eu acho muito legal. Então... No próprio para-brisa, né? Desculpa te cortar por uma questão de segurança também, quando tem essa questão de repelência. É muito legal. Isso é importante, por isso eu vou continuar lavando os carros e mais ainda a equipe aí que me assiste. Mesmo chovendo, na chuva ou no sol, é importante chegar com o carro limpo por questão de respeito ao cliente. E a gente fala no curso que a gente não pode... Olha, gente, tem muitos motoristas que são preguiçosos. E isso a gente não pode falar para o aplicativo de jeito nenhum. Gente, o nosso respeito aos aplicativos. Mas, assim, a gente precisa... Não pode ter absolutamente um fio de cabelo no banco de trás. Quando o cliente senta no banco de trás, vê um fio de cabelo, ele já entende que aquilo é meio nojento, um papel entendeu? De bala e não é uma questão, exatamente, um papel de bala, alguma coisinha embaixo do banco, a garrafa usada que você não viu, que você não verificou, que saiu debaixo do banco e veio para o pé do cliente numa brecada, aquilo mostra uma característica sua que, por mais decente, higiênico que você esteja, mostra uma certa forma não agradável para o cliente. Então, isso faz o respeito que o cliente tem com você. Eu imagino no seu ramo isso acontecer também. Você acabar de fazer uma higienização no carro e se você deixar de ver um detalhe e aparecer para o cliente, o cara não quer nem pagar. Foi tudo, assim? Sabe um exemplo legal do meu caso? Se você lavar um carro maravilhosamente bem e deixar o vidro embaçado, a sua lavagem não valeu de nada. Não valeu de nada. Se você fizer um polimento incrível e deixar a pintura do carro um espelho, e quando ele abrir a porta tiver sujeirinha de composto ali na entrada de porta, o seu polimento não valeu de nada. Parabéns, eu vou lá fazer com você, porque se você presta atenção nisso, me incomoda. Cara, pra gente esses detalhes, ele quebra tudo que você preparou de bom, porque ele mostra que é onde o olho do cliente vai, é onde chama a atenção dele e quebra todo o encanto que você pode ter conseguido. Eu costumo, exatamente, eu costumo dizer às vezes para minha equipe, né, quando a gente está ali lavando o carro, o carro está limpo, mas foi lavado ontem, é carro preto, está rodando em São Paulo, ele não está no padrão Best Chauffeurs Willux. Então a gente está sempre cobrando isso deles, né? Isso é legal. Isso é muito bacana. A gente está aqui quase que chegando na reta final, mas tem uma pergunta e uma história bastante interessante aqui que a gente quer escutar de você. Você teve uma experiência na China. Eu queria que você me contasse isso um pouco mais. Foi no ano passado? Foi no ano passado. Eu tive a oportunidade de ir até a China numa feira, a Canton Fair, que é a maior feira de negócio do mundo. E eu que sou um cara formador de opinião no meu mercado e alguém que quer estar sempre aprendendo, assim como vocês falaram, eu entendo que quanto mais eu aprendo, mais eu percebo que eu ainda posso aprender. E eu pretendo continuar aprendendo a vida inteira. Perfeito. Porque eu acho que é isso que me mantém atualizado, relevante. E eu levo muito essa responsabilidade comigo. Hoje eu sou um formador de opinião no meu mercado. Tem o nome influenciador, que se fala muito. Eu não gosto tanto, mas é um nome que se usa.
E dentro desse universo da estética automotiva, nós somos a maior referência do Brasil, o maior canal de estética automotiva do Brasil, o Instagram mais movimentado ali. Parabéns. E isso são números que me trazem uma responsabilidade muito grande. É gostoso ter esse reconhecimento, é gostoso. Mas eu, como sou um cara muito dedicado, eu levo isso como uma grande responsabilidade. Eu quero me manter relevante e atualizado. Então, decidi ir para a China para entender, já que hoje tudo vem da China, quando se fala em ferramentas, produtos, acessórios, produtos nem tanto, produtos químicos, o Brasil está muito bem atualizado e daqui saem produtos para o mundo. Mas quando se fala em ferramentas, acessórios, maquinário, equipamentos, a China realmente é onde tudo acontece. E eu quis entender se existia alguma coisa que o Brasil ainda poderia inovar no que se diz respeito em polimento, politriz, tecnologia de produtos. O que será que a China tem para me mostrar que aqui no Brasil a gente ainda não viu ou não recebeu? E um cara que eu conversei, um cara que vai muito nessa feira, falou, pô, a China está 5 anos à frente do Brasil. Falei, caramba, 5 anos à frente, eu quero ver o que tem daqui 5 anos. Vai ser uma viagem no tempo essa feira. Então eu fui para conhecer a feira e também aproveitei para fazer um pouco de turismo por ali, para conhecer a China, entender o que é o mercado chinês. Uma curiosidade, você foi sozinho ali com a tua equipe? Eu fui com um grupo de empresários. Um grupo de empresários. E uma empresa, Brasil China Fácil, que viabiliza esse tipo de viagem. Então eles já têm experiência com o evento e eles têm tradutor, eles têm... É necessário, Se você for para a China sem um tradutor chinês-inglês, esquece, você não consegue nem almoçar. O chinês, ele não fala inglês e o idioma deles ali, mesmo no Google Tradutor, é muito difícil. Eu tive uma vez que nós estávamos num grupo, pegamos 3 táxis para ir para o mesmo lugar. Cada um chegou num lugar. Cada um chegou num lugar. Depois eu preciso do contato desse que você tem aí, que a gente tem um projeto também de visitar a China aí. Cara, é uma experiência muito legal. Ele tem uma equipe de chineses que falam português, então eles conhecem não só o idioma, mas a cultura da China, e eles conduzem ali todo tipo de conversa que for necessário. Na feira se fala inglês porque é uma feira internacional. Global. Então, uma feira global. Na feira, o meu inglês, que não é um inglês maravilhoso, ele deu conta ali, deu conseguir explorar a feira como um todo. Mas para você se alimentar, passear, para você viver a China ali, é muito legal ter um intérprete que fale inglês, chinês e português, melhor ainda, para que você possa... Eu vou te passar o contato do Davi, do Brasil China Fácil. Ele vai todo ano. Até porque se a questão do táxi, cada um chegou em um lugar, o negócio nunca vai acontecer sem um intérprete ali. É muito difícil, muito difícil. E eles, assim, o chinês é muito receptivo. Eu adorei o povo chinês, eles são muito legais. E a China tem muita tecnologia. Qual cidade da China que você Eu tive em Shenzhen, Guangzhou e Pequim. Perfeito, as maiores. Eu só não fui em Xangai, eu queria ter ido em Xangai. Xangai é a maior de todas. Xangai é legal pra caramba. E em Xangai dá pra comer os grilos, os escorpião, eu não tive essa experiência. Mas, cara, o chinês é um povo maravilhoso. Eu adorei visitar a China, me surpreendeu porque eu não imaginava que era um lugar tão bem desenvolvido. Você vai no centro da cidade, você se sente em Nova York. Mesma coisa. Ou até melhor. A economia gira demais, segurança total, não tem roubo, não tem crime, não tem arma, nem a polícia anda armada lá. Não tem fome, não tem miséria. Morador de rua. Não tem morador de rua. Existe desigualdade social, existe, tem lugares mais desenvolvidos, outros menos. Visitei fábricas de produtos na China, fábricas de outras coisas, com os empresários que estavam com a gente. O profissional que trabalha na fábrica é um profissional pouco qualificado também. Eles têm alojamentos nas fábricas. Exatamente, sabia disso. Vive lá. Então, é uma condição social inferior. Parece até uma escravidão, né? O cara morar na própria fábrica. Eu não consigo... Assim, eu não tive uma percepção tão apurada. Se eu falar sobre isso, talvez seja algo muito superficial. Mas, de fato, eles não ganham muito e eles se dedicam muito ao trabalho ali. Certo. Né? Então, eu não vi nada que eu possa dizer assim, mas fala-se muito sobre isso. E a China é muito grande, tudo é muito longe, as cidades são gigantes, né? Cidades com 10 milhões de habitantes é comum. No Brasil, São Paulo que é maior. Isso que você comentou, e como você não teve esse tempo de percepção, talvez isso seja uma... Porque a China hoje é uma potência
a maior potência economicamente falando, eu acredito. Você acha que talvez seja um preconceito isso, ou talvez eu acho que talvez seja um pouco de imaginação nossa. Eu acho que a cultura deles em relação a essa questão de alojamento, né? Você tem aqui no Brasil alguns lugares que você tem restaurante que o cara aluga lá um alojamento para os funcionários e os funcionários... Pode ser uma coisa cultural. Mas existe um número de horas maior para trabalhar na China. Né? Que talvez também seja uma coisa aqui cultural. Também, a gente trabalha 15, 18. O empreendedor aqui trabalha muito, né? Verdade. O empreendedor não tem hora. Eu posso falar que eu sou escravo também do meu trabalho? Não. Eu gosto daquilo que eu faço e a gente tem Por gostar demais, a gente perde a noção da hora. Exatamente. O que talvez não seja o que acontece lá na China. Não. Porque talvez... exatamente. Mas isso não quer dizer que a gente não pode dizer porque desconhece, né? É um choque cultural muito grande. Assim. A gente tem uma economia na China diferente, né? A política... Eles têm um regime diferente, mas que funciona. Sim. E que o chinês ele não vê isso como um grande problema, porque já está adaptado na cultura deles. Escolas são excelentes, hospitais são excelentes. Segurança é excelente. Eu estava num lugar lá onde tinham algumas lojas populares, tipo uma 25 de março aqui do Brasil. Eu estava nesse lugar lá na China, comprei um tênis lindo para minha filha, um de uma cor e um de outra. Sim. Para Carol, não é a mais nova, mas é a... Minha filha, 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4. Então, não tem mais do meio. A Carol era caçula, agora não é mais, nasceu a Lara. Mas aquele tênis que eu comprei lá, eu adorei. Eu dou vontade de voltar lá para comprar mais um. Olha que legal. Porque eu não vi por aqui ainda. É um tênis que tem um de cada cor, assim, muito bonitinho. Legal. E eu tava ali, e quando eu saí para ir embora, eu chamei o motorista de aplicativo. Lá não é o Uber, né? Eles têm um aplicativo próprio que fica dentro do aplicativo Alipay, que é um aplicativo de pagamentos. Lá não aceitam cartão de crédito. Dinheiro também é muito difícil usar. Sim. Tudo no Alipay, que é um aplicativo que tem algum controle do governo ali também. Sim, que é como se fosse um Pix que você faz através disso daí, né? Você cadastra o seu cartão de crédito no Alipay? Eu, como estrangeiro, eu cadastro meu cartão de crédito no Alipay. Eles já não, tá vinculado com a conta. Lá eles têm um pagamento até com a palma da mão, assim. A conta já está vinculada, ele põe a palma da mão, pum, dinheiro foi. E tudo rastreado, tudo monitorado, enfim. Mas chamei o aplicativo lá e eu estava esperando. Tinha muito tuk-tuk ali na frente, os caras de motinho, assim. Ah, tá. Eu não quis ir, por quê? Porque eles não falam inglês, eu não saberia explicar para onde eu vou. Para você dizer para onde você vai, para um taxista ou para um motorista desse, você tem que estar escrito em chinês aonde você vai. Se você falar, eu estava no hotel Sheraton, eu estava no hotel legal. Legal. Tem no mundo inteiro Sheraton. Sim. Tem lá também. E aí não adiantaria eu falar Sheraton. Não. Eu teria que ter Sheraton escrito em chinês para ele ver e será que ele vai saber acreditar que ele entendeu? E que ele vai para lá. Tanto que eu peguei um motorista de aplicativo que eu fui pro hotel errado. Tinha mais de um Sheraton na cidade. Eu fui para um que era 50 minutos de distância do que eu deveria estar. Eu gastei 50 minutos para chegar lá, tive que pegar outro para ir pro hotel certo. Histórias para contar. Isso dentro do aplicativo. Então, lá no aplicativo, você consegue escrever em inglês e ter uma sugestão. Ainda assim é difícil. E eu estava esperando ali o motorista e a região era muito vendedor ambulante, era muita gente falando, tuk-tuk andando para cá e para lá. Moto lá não existe mais moto a combustão. Proibido, só moto elétrica. Sim. Só que a moto elétrica lá... Não faz barulho. Não faz barulho nenhum. Mas não por isso. Qualquer um pode dirigir. Não é uma moto que precisa emplacar nem nada. E pode andar onde você quiser. Na calçada, na rua, na contramão, em cima do muro. Onde você quiser andar, você pode andar. E tem muita moto dessa daí. E as mulheres andam com as crianças penduradas para trás. Eu cheguei a ver moto com 5 crianças penduradas. Nossa. Criança pequena amarrada aqui no colo, outra lá atrás pendurada e vai embora. E era uma zona, aquele lugar que eu estava, uma bagunça, mas eu estava com o iPhone na mão, cara, nada acontece. Não existe criminalidade. Se o cara for pego cometendo um crime, o sistema de policiamento lá com as câmeras, em 15 minutos ele é encontrado em qualquer lugar. Nas estradas, você está andando com o seu carro, fotos, flash de noite, tirando foto de quem está dentro do carro. Então é um monitoramento que beira ali a falta de privacidade. Não queria entrar nesse mérito porque é um assunto meio complexo, mas... Na questão da segurança, não acontece nada. Não acontece nada. Não tem crime, não tem mendigo, não tem droga, não existe droga na China. Se você for pego usando droga, é prisão perpétua. Então a rigidez é grande e isso faz com que as coisas funcionem. Então, e o povo está adaptado a isso, ninguém reclama sobre isso. Ninguém reclama. Experiência fantástica. Muito legal. Mas com relação à feira que eu fui, em busca de conhecer
ainda mais sobre esse mercado e entender sobre essas tendências, eu não encontrei o meu mercado, por exemplo, 5 anos avançado ali. Eu encontrei, pelo contrário, foi legal para ver que o Brasil está muito bem atualizado. Nós temos hoje no Brasil excelentes distribuidores de ferramentas, produtos que têm relacionamento direto com a China e que trazem o que existe de melhor. Inclusive, nós temos parceria com uma marca, a SGT Tools, que ela inova e produz em parceria com a China. Então, ele tem ali os principais fabricantes de ferramentas e produtos desenvolvendo produtos e soluções. Nós desenvolvemos coisas juntos hoje, inclusive, e a gente traz produtos com a nossa marca e tudo mais. E o Brasil está muito bem atualizado. Eu não encontrei grandes inovações, mas eu tive grandes ideias, né? Conhecendo a feira e o chinês e a China como um todo. Então, foi uma experiência incrível. Eu recomendo. Vocês que são empreendedores e que estão num papel de destaque nesse mercado, eu acho que vai ser muito legal. Até para vocês avaliarem, por exemplo, o próprio mercado de vocês, como sem é. Dúvida, sem dúvida. Eu, quando estava sozinho, eu chamava esse aplicativo. Quando eu estava junto com o pessoal do Brasil China Fácil lá, a gente chamava sempre um transporte melhorzinho. E, cara, aquelas vans que tem na China... tem umas fantásticas. Cara, elas são 8 lugares, Isso. né? 2, 7, acho que é 7. 2, 2 e 3. Cara, Da e aquele lugar... Não, marca chinesa. Marca chinesa. Aqueles lugares de trás, você tem massagem, você tem ventilação, aquecimento, você tem um tablet aqui na sua frente para você... É um luxo. Cara, um luxo. É. E são vans elétricas, 100% elétricas essas, e não custam tão caro. Sim. No dinheiro deles ali, seria como se você comprasse um Corolla no Brasil aqui. Perfeito. Muito legal. Custa caro para trazer para o Brasil. Então, eu tive a oportunidade... Mas vale a pena no ainda. Brasil, 600, 700 mil reais um veículo desse. Exato. Então, eu tive a oportunidade de andar no tuk-tuk, andei no táxi, que não entendia nada que você falava, que te levou para o lugar errado, andei no motorista de aplicativo e andei no transporte mais qualificado ali, que já era uma experiência diferente, o motorista mais bem vestido, o veículo mais legal. Então, Próximo do Willux, assim, né? Você disse. eu acho que não chega tão... Não chega tudo, não. Né? É um pouquinho menos. Experiência fantástica. Mas foi uma experiência transformadora. Parabéns. Essa conversa aqui deixa assim, a gente imaginando que qualidade não é um detalhe, é uma identidade. Né? Gostei da sua colocação. Realmente é uma identidade que fortalece isso. O que nós fazemos aqui é exatamente o que você faz lá. A ideia, o intuito da gente chamar para você fazer essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, para que as pessoas pudessem saber um pouco da Veneto e saber um pouco mais de você, daquilo que você faz, é porque tem identificação de qualidade com aquilo que a gente faz também. Faz todo sentido. Né? Atenção aos detalhes, isso. Capricho, atendimento ao cliente é um negócio muito importante. Eu lido com carros, eu faço polimento no carro, mas eu não faria polimento no carro se eu não tivesse um cliente envolvido nessa história. Então, eu percebi do que a gente conversou aqui que tem total sintonia aí a nossa história, ela vai exatamente percepção. de encontro à nossa história, né? A gente está aqui quase chegando na reta final e a gente entende que hoje foi tão importante ter você aqui conosco para passar aqui para os nossos seguidores aí, as pessoas que estão nos assistindo ou nos ouvindo, a importância que é você ter um veículo da tua frota ou o teu único veículo que você tem muito bem cuidado. Ou até mesmo você, motorista freelance, que está dirigindo um veículo aí de um parceiro, ele está sempre lavado, ele está sempre impecável. Então, esse toque que a gente tem, né? Eu costumo dizer que tem até um toque, ele é muito importante. E coincidiu também muito aqui também a tua história de empreendedor aí, toda essa tua trajetória, né? Acho que é importante hoje aqui essa tua multiplicação também que você faz aí, levando conhecimento a outros profissionais que estão a nível Brasil aí, cada um conseguindo crescer do teu jeito. Qual que seria a frase final para a gente gostaria de deixar aqui uma mensagem, um minuto da tua atenção para encerrar, né? Enfim, fazer a tua dedicatória aí para quem você quiser e uma mensagem para os nossos seguidores e para os seus seguidores também. Legal. Então, aproveitar para mandar um recado para os professional chauffeurs, que são profissionais aí que buscam essa qualidade, esse atendimento exclusivo e que devem lidar com situações bem difíceis por aí. Quem acha que é fácil de dirigir esses carros importados aí não deve ter noção do quanto esse trabalho requer ali uma qualificação e uma atenção a todos os detalhes, né? A gente tem um canal no YouTube, Veneto Studio.
Se você acessar lá, vai ter várias dicas de cuidados com o carro. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre como cuidar do carro, como limpar aquele pequeno detalhe, como usar um produto da maneira correta, lá no YouTube você vai encontrar muitas dicas e muitas informações sempre atualizadas que vão te ajudar aí a cuidar bem do carro e apresentar bem essa ferramenta de trabalho para você, que é o veículo em bom estado, em boa conservação. E uma coisa que eu sempre falo é que tudo na vida que você sente que precisa melhorar, muitas vezes basta você treinar um pouco mais. Eu tenho hoje uma trajetória de muito aprendizado, muitos erros e acertos, muitos desafios o tempo todo, e eu sei que eu aprendi muito fazendo e treinando e executando várias vezes. Então, o pessoal que trabalha com esse transporte tão exclusivo assim, e que talvez sente dificuldade e tem esses desafios, saiba que o treino vai te levando cada vez mais próximo da perfeição, né? E você, perfeito a gente nunca vai ser, nem Jesus agradou a todos, quem somos nós para conseguir atingir esse resultado? Mas eu gosto sempre de pensar que não existe dom, não existe talento, existe esforço e repetição. E tudo aquilo que você quer se tornar ainda melhor, você pode treinar, treinar e treinar até atingir ali os seus resultados, né? Entendo que é uma profissão que envolve muito desafio aí também, não é fácil lidar com um público tão exigente. Nós que atendemos o público também percebemos muito isso, são diversas situações ali que a gente tem que ter muito jogo de cintura, mas quanto mais você faz, mais bem preparado você se sente e mais qualificado você está, né? Eu falo muito sobre isso porque eu comecei ousado, eu comecei corajoso, e eu percebi ao longo do caminho o quanto eu precisava aprender. E continuo aprendendo até hoje, espero continuar aprendendo. E aquela outra dica que eu falei de você aprender ensinando, né? Será que você não tem alguma coisa que você pode ensinar para alguém? O que você pode fazer para aprimorar o que você sabe, ensinando e compartilhando com os outros, aí, com os profissionais da sua área ou de outras áreas, aquilo que você sabe? Então, exercite o ensinar. Além de ser um ato nobre, ele vai contribuir para você aprender ainda mais aquilo que você deseja aprender aí. É isso aí. Muito obrigado pelo convite, pelo papo. Se deixar, a gente vai aqui até meia-noite. É isso que eu ia, tá bom. É isso que eu ia falar. Eu ia agradecer e dizer que vai ao encontro da filosofia WeLux, tudo aquilo que você faz, e você mostrou isso aqui, que eu quero agradecer, porque eu fico muito contente de você ter mostrado para o nosso público que realmente a importância, né, da estética, a importância de ter esse tipo de cuidado com o veículo, porque para a gente isso é um dos tópicos do nosso curso que a gente passa para todo mundo. E eu tenho certeza, isso que ele acabou de falar, vocês estão abertos aí, ó, se quiser passar para a gente, se quiser ensinar alguma coisa para a gente, dentro dos nossos cursos, vocês vão ter essa oportunidade. Se inscreva aí no canal, está aqui embaixo. Não esqueça de fazer isso. A gente está aberto aqui para vocês que estão querendo aprender, como os seus alunos, o nosso Até também. Eu estou querendo fazer esse treinamento de Professional Chauffeur, porque deve ser muito legal e pelo pouco que a gente conversou, eu imagino que vocês conduzem tudo isso com muito capricho. Sim. E essa experiência, essa vivência, a gente tem que escutar aqueles que já caminharam o caminho que a gente quer seguir, a gente tem que escutar aqueles que têm resultado dentro daquilo que você tem como objetivo, sabe? Procure se espelhar em quem já atingiu o resultado que você sonha. E hoje saber que vocês estão aqui compartilhando o que sabem para formar novos profissionais num setor tão específico e tão assim exclusivo é muito legal e tem que se valorizar. Então, parabéns. Tenho certeza que o treinamento deve ser incrível. Muito obrigado. Realmente. Espero aprender mais com vocês sobre isso. Acredite que o treinamento é super legal e a gente se espelha realmente nisso, né? As pessoas que estão aí vendo, e é isso que traz as pessoas para o nosso curso, que traz certamente para o seu curso, as pessoas olharem e sentirem a necessidade ou a vontade de se espelhar na gente. Falar, pô, esse cara aí, ele fala coisas e eu gostaria de estar fazendo isso que ele faz. Estar perto de grandes celebridades, de estar trabalhando de terno e gravata, talvez não seja o melhor, mas acredite, é o que funciona, por enquanto. Exatamente. O que você falou, né? Multiplicar conhecimento, deixar um legado, acho que independente da área, seja na área da estética, como você disse, hoje a Veneto é uma referência a nível Brasil, a WeLux,
junto aí, tendo por trás tanto a Best Chauffeurs quanto a 5 Star. Isso acho que é o que existe de mais nobre, né? E por isso que nós estamos com essa meta, essa filosofia de multiplicarmos, formarmos profissionais, capacitarmos profissionais que já estão no mercado, e é isso. Tarcísio, a gente aproveita aqui para deixar uma lembrança exclusiva aqui. Olha, para você. Essa lembrança eu gostaria que você abrisse, porque você disse que gostou aí. Eu estava apaixonado pela caneca. Olha aí. Se você não me desse, eu ia levar isso aqui embora. Eu ia levar isso aqui embora. Muito olha bom, aí, muito bom. É o presente seu. Olha aí, é a sua. Demais. Eu adoro caneca. Eu adoro caneca. É isso aí. Poxa, essa é bonita. As cores são muito bonitas. O logo de vocês é muito legal. Muito obrigado. E ele traz essa sensação aqui. Eu olho para esse logo, eu vejo requinte, luxo. Eu vejo linhas automotivas aqui. A gente tem algumas coisas que remetem aí à marca de carro. Parabéns, capricharam de verdade. Muito obrigado. Obrigado pelo presente. Chegamos ao fim aqui de mais um episódio WeLux Podcast. Agradecemos a você que nos acompanhou até aqui e continue nos ouvindo e nos assistindo sempre. Sigam os nossos canais, tanto no YouTube quanto no Instagram. E até a próxima. Valeu, um abraço.